A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, abençoados, bom dia, abençoadas. Mais uma manhã, mais uma segunda-feira, mais uma semana, para glorificarmos o nome do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor, por até aqui ter nos sustentado. Amém? Que Deus possa abençoar todas as áreas da tua vida em Cristo Jesus. Que você possa sair deste vídeo ricamente edificado, edificada. Obrigado. Minha gratidão pelo teu like, teu comentário, teu compartilhamento, a tua visualização. Que esta semana o Senhor possa trazer respostas do alto para você, em nome de Jesus. Amém? Hoje a nossa devocional se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 1 ao 29, que nos conta essa história. Jesus e a mulher samaritana. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado mais os seus discípulos, ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então eles chegam à cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido. Porque tu tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, e se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou o que fala contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: o que tu procuras, ou por que tu falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito, não é este o Cristo? Aleluia, glória a Deus. O encontro do Senhor com a mulher samaritana. Abençoados, uma coisa é quando encontramos o Senhor, outra coisa bem diferente é quando o Senhor nos encontra. Quando o Senhor tem um encontro com a mulher de Samaria e ele revela a ela tudo o que ela tem feito, ela olha para ele e diz: vejo que tu és um profeta.
Profeta que é profeta não se corrompe. Profeta que é profeta, ele fala a verdade. Profeta que é profeta, ele não tem arrumadinho com seu ninguém. O Senhor revelou aqui para ela. Dissestes a verdade. Chama o teu marido, e ela diz, eu não tenho marido. Ele disse, dissestes a verdade. O Senhor, ele se agrada quando ele se aproxima de nós e vamos com a verdade. Porque ele é a própria verdade. Aleluia, glória a Deus. Marcos 4:22 nos diz assim. Aleluia, glória a Deus. Irmã Ana Paula, essa mulher poderia ter escondido a vida dela? Sim, poderia. Mas o Senhor já sabia o que estava acontecendo na vida dela, por isso que ele tornou público a ela, que conhecia, né, o oculto e o escondido. Marcos 4:22 diz assim, porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo, que não se torne pública. O Senhor se fez revelar para ela, para mostrar para ela o poder do alto. Que coisas ocultas e coisas escondidas só o Senhor pode nos dar o dom de revelação, né? E ali o Senhor estava se revelando a ela para que ela pudesse crer nele. Que foi o que aconteceu. Quando a mulher samaritana sai dali, ela diz, vinde e vede um homem que relatou tudo que eu tenho feito. E ela começa ali o seu legado, ela começa ali testemunhando de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 12:22 nos diz assim nesta manhã. Os lábios mentirosos são abominações ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são o seu deleite. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. 1 Coríntios 1. Você pode dizer assim, como que o Senhor escolheu essa mulher samaritana? Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. 1 Coríntios 1:27-28 diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas que são desprezíveis. A mulher samaritana era uma mulher despesada. As coisas que nada são para aniquilar a nada as coisas que são, né? Quantas vezes nós olhamos alguém e dizemos assim, não dou nada por essa pessoa, e o Senhor a enxerga totalmente diferente do que eu e você contemplamos. João, capítulo 1, nos diz assim. Essa mulher se torna discípula de Cristo, quando chega com a verdade até ele, quando o Senhor fala a verdade espontaneamente a ela, e ela diz, vejo que tu é um profeta, tu estás me falando o que eu tenho feito. E quando ela responde com a verdade, ela se torna discípula de Cristo. Deus viu verdade na mulher samaritana, e Ele é aquele que espera que eu e você o adoremos em espírito e em verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Por que fulana? Por que fulana? Porque assim quis o Senhor que fosse essa pessoa. Aleluia, glória a Deus. Livro de João, capítulo 1, 11-12 diz assim, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creram em seu nome. Aqueles que creem são filhos, aqueles que creem se tornam filhos. Aqueles que creem em espírito e em verdade, aqueles que agem com a verdade ao Senhor Jesus. Você pode se perguntar por que fulano, por que ciclano, por que beltrano, porque assim quis o Senhor. Porque o Senhor olhou e viu verdade na pessoa. Beba a água viva que é Jesus e tenha um verdadeiro encontro com Ele. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a tua segunda-feira em nome de Jesus.